O Jornal da CNN recebe o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, que está nos estúdios da CNN em Brasília. Deputado, muito obrigada por nos atender. Imagino que sua agenda está super corrida. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Deputado, eu e Caio Junqueira estaremos com o senhor nessa conversa. E trago que agora há pouco o senhor estava naquela reunião sobre o orçamento, que terminou em instantes. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, ele trouxe ali uma alternativa que vai em linha com o que o senhor defendeu ontem, que é retirar do teto de gastos o pagamento do benefício em caráter definitivo, o benefício Auxílio Brasil de R$ 600. Quais são as chances de apresentação de fato dessa alternativa, deputado? E eu lhe pergunto também, isso não tornaria a aprovação da PEC, na atual configuração do Congresso e com o tempo correndo, mais difícil? Olha, Carol, Caio, o presidente Lula quer cumprir seus compromissos contratados pelo povo brasileiro no dia 30 de outubro. E o principal compromisso, de fato, é garantir os R$ 600 com o plus de 150 para as crianças até 6 anos de idade. Nós compreendemos que é necessário interditar o ciclo da pobreza. E essa diferenciação na transferência de renda é fundamental. E há uma extrema sensibilidade, hoje nós tivemos com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o presidente Arthur Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco, há uma extrema sensibilidade para acolher essa emenda constitucional. Então, a ideia é que amanhã o presidente Lula, na visita que fará aos dois presidentes do Parlamento Brasileiro, ele deve tratar um pouco desse formato do texto da emenda constitucional. Eu acredito que é possível uma tramitação rápida, porque o regimento do Senado permite e também o regimento da Câmara dos Deputados permite também apensar essa emenda constitucional a uma outra emenda que nós temos na casa, que já foi aprovada a admissibilidade tanto na CCJ, como também já foi constituída a comissão especial, inclusive já cumpriu os prazos regimentais das 10 sessões. Portanto, é possível votar uma emenda constitucional até o final do mês de novembro. Só aproveitando antes de passar para o Caio, deputado, mas retirar de forma definitiva o Auxílio Brasil, pagamento desse benefício do teto de gastos, não tornaria essa aprovação mais difícil? E acrescento, anunciar a equipe de transição das áreas econômica e social no mesmo dia é uma simbologia do que o senhor vem defendendo? Olha, eu acho que pela primeira vez nós temos uma oportunidade de modernizar as nossas leis fiscais com metas sociais. É uma sinalização que a sociedade brasileira está preparada para ter um governo que tem compromisso com as contas públicas, mas ao mesmo tempo compreende que precisa enfrentar a extrema pobreza e a desigualdade. Então é uma combinação, é uma modernização. Retirar das leis fiscais a transferência de renda serve para as leis atuais e no futuro, modernizando ou unificando as leis fiscais do país, porque nós temos 4 leis, uma sobrepõe sobre a outra, porque nós temos a regra de ouro, as metas primárias, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gasto, eu defendo também para o futuro. Portanto, eu acho que sim, o parlamento e a sociedade brasileira estão preparados para essa retirada da transferência de renda das leis fiscais do país. Caio. Deputado, boa noite. Em que momento que o PT e o governo eleito pretende apresentar ou sinalizar qual deve ser a nova âncora fiscal? Acho que é no ano de 2023. Eu acredito que agora nós temos uma urgência. É fundamental que a partir do dia 1º de janeiro, o projeto contratado nas urnas no dia 30 de outubro possa ser implementado. Por exemplo, ter dinheiro para remédios na farmácia popular, ter dinheiro para merenda escolar, cara. Imagina alimentar uma criança com 36 centavos, ter dinheiro para fazer cirurgias eletivas, que tem aí uma demanda represada por causa da Covid-19. Então, transporte escolar, compra de alimentos para o estoque público, para enfrentar a fome, a miséria.
Então, são temas legítimos, como também aumentar o salário mínimo com ganho real. Nós temos que lembrar que nós somos uma economia que 70% dos trabalhadores e trabalhadoras ganham até 2 salários mínimos. Então, um modelo econômico que não tem a capacidade de expandir essa pirâmide, essa base popular da economia, é criar uma barreira para a economia voltar a crescer, para gerar novos empregos, novas oportunidades, inclusive fazer o PIB e permitir uma arrecadação maior para o Estado brasileiro e reequilibrar a questão do superávit primário a partir do crescimento econômico. Deputado, trabalhando aqui um pouco com previsões, qual é a expectativa, então, de apresentação da forma com que será apresentada essa PEC em termos de valor, de tamanho do furo no teto de gastos? Olha, na verdade, nós vamos trabalhar com princípios. O princípio que transferência de renda deve ficar fora da legislação fiscal. E talvez o princípio de que investimentos é importante para o Brasil voltar a crescer. Então, são princípios. O que vai definir o tamanho desse espaço fiscal é a lei orçamentária, é a PILOA. Ou seja, o relator vai ganhar um espaço. Retirando o Bolsa Família, o relator ganha um espaço de 105 bilhões. Se retirarmos também o que está no investimento, que é 25 bilhões, nós estamos dizendo então que são 130 bilhões, aonde o relator vai alocar nos programas do Farmácia Popular, num conjunto de obras públicas, Minha Casa Minha Vida, transporte escolar, repor o dinheiro das universidades, dos institutos federais, da ciência e tecnologia, no combate à fome e à miséria, ou seja, então esse é o espaço que cria para que o relator do orçamento possa então remanejar o que tinha de previsão do orçamento que foi enviado para a Câmara dos Deputados para o Congresso Nacional. Deputado, indo para a política, a bancada que o senhor lidera na Câmara vai apoiar a reeleição do Arthur Lira? Nós não estamos tratando em relação à composição da Câmara. O presidente Lula compreende que isso é uma questão interna da casa. O que nós vamos buscar é construir uma agenda política com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Agora, a composição é a questão interna dos partidos políticos que compõem a Câmara dos Deputados. Deixa eu fazer só mais uma... Desculpa, Carol. Imagina. Qual a reforma que o PT e o governo eleito devem incentivar a aprovação para além desse pacote social? O que a gente pode prever de reforma liderada pelo Palácio do Planalto a partir do ano que vem? Administrativa, tributária? O que deve vir primeiro? Eu acredito que é a reforma tributária. É impossível você construir um Brasil com mais justiça social sem justiça tributária. O sistema tributário brasileiro é uma vergonha. É o pior, talvez, do planeta Terra. Ele é muito indireto, ele tributa demais o consumo, ele é muito regressivo, ele cobra imposto do consumidor e o imposto corporativo, ele não cobra de quem tem renda, de quem tem patrimônio, ou seja, e ele é muito complexo, nós precisamos simplificar. Então, eu acredito que a grande reforma que interessa ao povo brasileiro e a retomada do crescimento econômico e que possa dar mais segurança jurídica para atrair investimentos interno e externo é, com certeza, a reforma tributária, que, na minha opinião, nós temos que iniciar em fevereiro de 2023, fazendo um amplo debate com o governo e com a sociedade brasileira. Deputado, ter nomes na equipe de transição como Simone Tebet, economistas ligados ao PSDB, inclusive ali tendo o PSD integrando o Conselho Político, são acenos ao centro, que se manterão de que forma no novo governo? Olha, é fundamental que o presidente Lula possa reconstruir o Brasil com vários olhares. O presidente Lula foi eleito pelo nosso partido, do qual eu tenho maior orgulho, o Partido dos Trabalhadores, mas é importante compreender que nós estamos num movimento de reconstrução. Então, a contribuição de uma frente ampla é fundamental para dar estabilidade ao país e construir pilares sólidos para a transformação social, que eu acredito que é possível. Deputado Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara dos Deputados, dispondo de um tempo aqui para conversar conosco no Jornal da CNN. Mais uma vez, deputado, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o convite. Obrigado, Carol. Obrigado, Caio e todos os assinantes da CNN. Uma boa noite, deputado. Caio Junqueira, até já.